Boa tarde a todos. Meu nome é Blenda, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e hoje, juntamente com a Itana, iremos falar um pouquinho sobre consciência fonológica de crianças monolíngues e bilíngues. Certinho. Então, vamos lá. E esses são... Desculpa, continua, Blenda. Pode falar, Itana, depois eu dou continuidade. Então, nós vamos apresentar hoje esses tópicos sobre psicolinguística, considerações sobre o desenvolvimento linguístico da criança, consciência fonológica e bilinguismo, ensino da consciência fonológica no Brasil e também alguns exemplos de aplicações de alguns exercícios sobre consciência fonológica para a criança. Bom, a psicolinguística é uma área que explora a relação entre a mente humana e a linguagem, e ela estuda os processos que subjazem à linguagem e também a maneira como o ser humano organiza os pensamentos e impõe padrões por meio de experiências. Nós destacamos aqui as 6 maiores áreas da psicolinguística, que são processamento de linguagem, que busca aí responder o que acontece na mente quando ouvimos, falamos, lemos e escrevemos, e também como estrutura gramatical torna-se informação. O armazenamento de linguagem e acesso, que busca responder como o vocabulário é armazenado, como selecionamos, e também como a gramática se manifesta. A teoria da compreensão busca como construímos representações gerais de significado do que nós ouvimos e também do que lemos. Linguagem e cérebro, que é um diálogo aí entre a psicolinguística e a neurolinguística, e linguagem e situações especiais, que são aí os atrasos, os distúrbios, as afasias. E a aquisição de língua materna. Então, como é que os bebês adquirem a língua, né? Quais seriam os estágios presentes aí durante o desenvolvimento? E também se há evidência de faculdade inata ou não. Nós trouxemos aqui algumas considerações gerais sobre o desenvolvimento do sistema linguístico na criança e destacamos 2 pontos principais. O primeiro é a percepção. Então, de acordo com o Leme, o feto ele já é capaz de perceber contornos prosóticos produzidos pela mãe e também de memorizá-los. Com poucos dias de vida, o bebê ele já é sensível a diferenças acústicas entre consoantes e vogais, e no primeiro ano de vida, a criança já é capaz de segmentar a fala em unidades cada vez menores até chegar às palavras. Aos 9 meses, o bebê já compreende algumas palavras e, a partir dos 2 anos, a criança passa a produzir frases combinando 2 palavras. A tela ficou um pouquinho pequena aqui para mim. Ver se eu consigo aumentar aqui. Pronto. Entre os 3 e 4 anos, a compreensão e a produção vai se tornando ali cada vez mais complexas e são frequentes criações de novas palavras a partir da morfologia da língua. Entre os 5 e 6 anos de idade, a criança demonstra aí um domínio prosódico, fonológico, lexical, semântico, sintático, já semelhante ao de um adulto. Santos explica que o processo de desenvolvimento ele começa ali antes de a criança emitir os primeiros sons, uma vez que ali na 16ª semana eles já respondem a pulsos sonoros. E isso é comprovado a partir de alguns experimentos. Nós trouxemos aqui hoje 2 experimentos. O primeiro é o implante de microfones do lado externo da parede de útero de mulheres grávidas, que mostraram aí que crianças escutam sons do ambiente, e experimentos em ovelhas, que apontam que de dentro do útero já há ali um acesso à estrutura prosódica.
nós destacamos, né, falamos um pouquinho aqui sobre a percepção, agora eu vou falar um pouquinho sobre a produção. Então, antes das crianças começarem a produzir sons, elas já identificam padrões acentuais em sua língua, né, como eu explorei ali um pouquinho anteriormente. Experimentos com crianças com apenas algumas horas de vida revelam que elas têm uma percepção categorial e não gradiente do contínuo sonoro, e elas também são capazes de distinguir segmentos, mesmo que não sejam da sua língua. E um estudo, né, com bebês americanos mostraram ali que apenas com 8 meses as crianças já distinguiam ali segmentos diferentes do hindi. E elas não foram capazes apenas de distinguir categorialmente, como também elas souberam desde cedo que distinções são relevantes. Baia 2013 afirma que há um descompasso muito grande entre o que a criança percebe e o que ela produz. Então, segundo a autora, ali nas primeiras semanas, as crianças produzem sons vegetativos e somente por volta dos 6 meses é que elas começam a balbuciar. O balbucio, por sua vez, divide opiniões entre os linguistas. Então, tem linguistas que defendem que ele é apenas sons vegetativos e não tem nenhuma conexão com a linguagem, e outros defendem que ele já é o início do trabalho com componente linguístico. E o estudo de Baia 2013 mostra que há uma evidência no balbucio de aspectos fonológicos da língua sendo desenvolvida, e isso é reforçado por alguns estudos com crianças surdas. Assim como nos estudos de percepção, nos estudos de produção, há também métodos aí característicos, que são eles: o método de fala espontânea para crianças de 6 meses ou mais velhas, o método de fala imitada, que é utilizado a partir dos 18 meses de idade e consiste na verificação de como as crianças mudam o enunciado-alvo na sua imitação, e o método de produção elicitada, ele também é utilizado a partir dos 18 meses de idade e verifica quantas palavras ou sentenças a criança é capaz de produzir corretamente. Bom, com relação à consciência fonológica, de acordo com Silva e Guimarães, o desenvolvimento da linguagem, bem como da consciência linguística, ocorre simultaneamente durante a infância, no desenvolvimento infantil. E nós temos aqui um excerto de uma música, né? O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Essa, inclusive, é um dos tipos de atividade que é direcionado para o desenvolvimento de consciência fonológica das crianças quando elas estão já em idade escolar. E aqui no texto nós temos que o conhecimento dos sons da língua materna, ao longo do processo de aquisição, parece ser simples e inevitável para todos que estão expostos a uma língua e que não tem nenhum tipo de impedimento físico. Sabemos que até mais ou menos os 5 anos de idade, a criança sem déficit específico de linguagem, ou outro tipo de atraso, já adquiriu a fonologia da língua, além da morfologia, sintaxe e semântica. Mas isso não quer dizer que outros componentes da gramática, como sintaxe e semântica, não passem por mais algum tempo de desenvolvimento. Então, a consciência fonológica está muito relacionada à habilidade metalinguística, por meio da qual é possível fazer a reflexão consciente dos sons da língua. E essa habilidade está direcionada à decomposição de unidades menores, como palavras, sílabas e fonemas. Então, a criança vai ter, no contexto, né, a frase, a sentença, que ela será capaz de decodificar, de separar em palavras, sílabas e fonemas ou fones. E atividades com sílabas, rima e fonema, ou fone. Usada tanto no desenvolvimento da língua materna quanto de língua estrangeira. A consciência fonológica deve ser lúdica, cativante, interativa e social. Isso é o que vai ajudar no desenvolvimento da consciência fonológica das crianças.
Tamer e Harriman apresentam duas outras vertentes. Uma de que essa consciência só é adquirida após os 7 ou 8 anos de idade, visto que antes disso ela não é capaz de pensar sobre o uso da língua, e outra de que a consciência linguística é posterior à aquisição da linguagem após o início da atividade escolar. Entretanto, já há alguns estudos que comprovam que crianças, mesmo antes do início das atividades escolares, conseguem já perceber alguns fonemas, então elas já conseguem apresentar consciência fonológica. Lógico que não num grau significativo, mas é possível, sim, que elas conseguem adquirir essa consciência fonológica antes mesmo das atividades escolares, ou seja, antes dos 7, 8 anos de idade. Um dos aspectos a serem desenvolvidos durante a consciência linguística é a consciência fonológica. Então, a consciência fonológica está inserida, né, dentro ela é um dos aspectos da consciência linguística, a qual está diretamente ligada ao léxico do indivíduo. Então, quanto maior for o léxico da criança, quanto maior for o número de vocábulos que ela tem, maior poderá ser a consciência linguística que ela vai também ser capaz de produzir, né, de ter. Denomina-se consciência fonológica a habilidade metalinguística de tomada de consciência das características formais da língua. Esta habilidade compreende 2 níveis: a consciência de que a fala pode ser segmentada em unidades distintas, como eu falei anteriormente. Então, a frase pode ser segmentada em palavras, sílabas, e as sílabas em fonemas, e a consciência de que essas mesmas unidades repetem-se em diferentes palavras. Logo mais à frente eu vou dar exemplos para vocês com relação a isso. Então, tudo isso vai ter uma relação direta com a oralidade e também com a escrita. Desse modo, enquanto a criança está adquirindo a língua, ela vai criando categorias lexicais e estabelecendo padrões fonológicos àqueles já armazenados. Então, a cada tempo que a criança vai adquirindo mais palavras, ela vai juntando aquelas palavras que ela já contém, que ela já tem, e isso vai aumentando, então, o nível, né, lexical que ela tem, e isso vai ajudando também na formação de novos padrões fonológicos. O domínio da consciência fonológica irá determinar o sucesso das crianças em idade escolar, no que diz respeito à aprendizagem da leitura, afetando inclusive a proficiência desses indivíduos em idade adulta. Já tem alguns estudos também que comprovam a deficiência de adultos e até mesmo de estudantes no ensino médio, por exemplo, que têm dificuldades tanto na escrita quanto na leitura, e isso vem dessa deficiência durante esse período aí de aquisição de linguagem e desenvolvimento de consciência fonológica. Lorandia apresenta 2 tipos de tarefas que evidenciam o número de consciência fonológica, que é a síntese, que é a formação de palavras a partir de sílabas separadas. Então, a gente vai pegar sílabas, né? É muito comum naqueles joguinhos, né, que tem os cubos e com as sílabas, e a partir disso as crianças são capazes de formar palavras, ou a segmentação, que é a separação de sílabas. Então, ela vai ter a palavra completa e vai ser capaz de segmentar em sílabas menores, aí no caso, em sílabas. Identificação de sílabas, então a palavra que começa com canela, copo ou loja. Então, ela vai ver o início ali de cada palavra, a produção, se a palavra, de palavras a partir de uma dada sílaba que começa com K, por exemplo. Então, ela poderá ser capaz de produzir palavras diferentes com uma mesma sílaba. Então, ela está adquirindo também consciência fonológica nesse sentido. A exclusão retira uma sílaba de uma palavra, como fica se tirar pá de panela. E transposição, identificação de uma palavra, mesmo que se inverta a ordem das sílabas. Então, acontece em algumas palavras, como em tapor, porta, que é o exemplo que Lorandi dá aí. Tudo bem até agora, gente? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Até o momento não temos nada no chat aqui, não. É para colocar no chat ou posso te fazer aqui mesmo?
A consciência fonológica e consciência fonêmica seriam as mesmas coisas? Ou a consciência fonológica está relacionada aos aspectos de leitura e escrita? E a fonêmica seria já o que é inato? Aí, com relação a essa questão de inato, vai depender muito de teoria, né? A teoria gerativa, ela vai dizer que a gente já tem um conhecimento inato, né? Mas nós trabalhamos com a vertente da complexidade, então a gente acredita que o indivíduo vai adquirir a partir do que ele está exposto. Então, o input que vai fazer, o input junto com o ambiente, né? É o que vai ajudar ali a criança a adquirir tanto vocabulário ou outros tipos de consciência, a consciência linguística de maneira geral. A consciência linguística, a consciência fonológica está muito relacionada à fonologia. E a fonêmica é a... Desculpa. Quer falar? Posso continuar? Eu não estou vendo ninguém aqui, gente, desculpa. Eu só consigo ver a tela do meu Pode computador. continuar, Itana. E a consciência fonêmica, ela está relacionada muito à questão do fone, né, que é a partícula menor ainda. Você consegue compreender que o fonema, a fonologia, ela vai trabalhar com essa questão da separação de sílabas. A sílaba vai ser a menor partícula, por exemplo, da fonologia. E a fonêmica, o fone vai ser a menor partícula. Certo? Porque ainda existe uma partícula menor. Certo, Laís? Sim. Então, ficou claro? Acho que foi Daniela que perguntou, não me lembro direito o nome. Ficou claro? Bom, eu vou prosseguir. A consciência fonêmica, então, seria o que teria um papel distintivo, não é isso? Isso. Na fala. Isso. A consciência fonológica, ela está dentro do que a gente chama de guarda-chuva da consciência linguística. Então, você tem dentro da consciência linguística outros tipos de consciência. No caso, a gente tem a consciência fonológica, a gente tem a consciência fonêmica, tem a consciência morfológica, tem a consciência prosódica, que é uma algum tipo de consciência que eu trabalho também dentro da minha dissertação de mestrado. Então, ela é um dos aspectos também da consciência linguística. No caso, a consciência linguística é um pouquinho maior. Certo? Tá, vou continuar, então. Ela colocou aqui no chat, a fonêmica estaria atrelada ao distintivo? Gostaria de compreender como vocês distinguem, ou não, isso. Você pode repetir lá, relacionado ao quê? A fonêmica estaria atrelada ao distintivo? Aos sons, né, no caso? Acredito que sim, mas ela colocou que você já respondeu essa dúvida na sua fala, então... Tudo bem, então. Qualquer coisa no final a gente fala mais sobre isso. Então, entrando aqui em consciência fonológica para crianças bilíngues, nós não temos um material que foca exatamente para isso. A gente tem materiais fonológicos com foco mais para contexto monolíngue aqui no Brasil, mas também não há um conceito específico, um consenso com relação ao conceito de bilinguismo. Nós temos na visão de Bialyslock, uma visão Romani, que ele propõe que padrões do bilinguismo associado a valores de dimensões sociais e linguísticas, como também destaca a importância da língua mais ou menos falada e a quantidade de input direcionada à criança. Então, ele
pega esse tipo de abordagem nessa visão, e Topic contrapõe bilinguismos produtivos e receptivos. No caso, os produtivos, eles receptivos, eles vão ter uma compreensão de ambas as línguas, mas eles não vão falar ou escrever as duas línguas. Então, uma tem um predomínio com relação à outra. E Hermes e Blank, que organizam o bilinguismo em tipos a partir das seguintes dimensões: competência relativa, organização cognitiva, idade de desenvolvimento, presença da L2 e status das línguas, identidade cultural. Então, tem uma complexidade maior com relação ao que é bilinguismo a partir deles. E aqui tem um quadro das dimensões, então, do bilinguismo de Hermes e Blank. Eu destaquei aqui alguns que são os mais importantes para a gente nessa apresentação, que está relativo à competência relativa, no caso, o bilinguismo balanceado, onde a L1 vai ser igual a L2, ou o bilinguismo dominante, onde a L1 vai ser maior que a L2, ou a L1 vai ser menor que a L2. E com relação à idade de aquisição, o bilinguismo infantil, onde a L2 é adquirida antes dos 10 ou 11 anos, que é nessa fase de educação infantil, que é também o foco desse curso. Então, são os aspectos mais importantes aqui que a gente precisa estar, ciente, e também sobre o status da língua, do bilinguismo aditivo, que é quando não há perda ou prejuízo da L1. Por quê? Porque, normalmente, as crianças que vêm, que são estrangeiras, elas vêm com a família, então, dificilmente elas têm perda da L1, porque, em alguns casos, elas mantêm a conversa em casa, ou no ciclo deles menor ali, a conversa utilizando a L1. Eles não utilizam a L2, em alguns casos, não todos. Mas eu vou trazer um exemplo para vocês aqui também. A idade de desenvolvimento das línguas é influenciada por diversos aspectos do desenvolvimento linguístico, tais como o cognitivo, neuropsicológico e o social. Dentro dessa classificação, o bilinguismo pode ser infantil, adolescente ou adulto. Vou destacar o infantil, que é o que interessa para a gente aqui, que o desenvolvimento linguístico está sob maior possibilidade de influência do desenvolvimento cognitivo por ocorrerem simultaneamente. Nessa dimensão, há mais duas categorias: o bilinguismo simultâneo, que a criança desenvolve as duas línguas em questão ao mesmo tempo. Já existem alguns trabalhos no Brasil com relação a isso, ao desenvolvimento do bilinguismo simultâneo. Então, a criança cresce, mesmo crianças brasileiras, elas já crescem sendo expostas em português e ao inglês, por exemplo. Já havia alguns casos desses. E o bilinguismo consecutivo, que a criança tem primeiro a base linguística da L1, da língua materna, e só posteriormente é que ela vai ter a L2, e no caso, a L2 pode prevalecer se no caso, por exemplo, da criança estrangeira aqui no Brasil. Mesmo ela tendo base da L1, ela vai utilizar predominantemente a L2, no caso a língua portuguesa, já que ela vai estar inserida na cultura do Brasil. É importante que o professor estimule, conversando com a família e demais envolvidos, o bilinguismo aditivo, para que não haja perda da língua que a criança traz, como também o bilinguismo cultural, para que a criança tenha uma identidade positiva com as duas culturas e línguas. Esses são aspectos bem importantes, principalmente quando se trata de crianças que vêm de um contexto de refúgio, por exemplo, para o Brasil. Então, fazer esse estímulo e esse acolhimento é muito importante. A consciência linguística de crianças bilíngues, de acordo com a literatura de forma geral, apresenta benefícios. Já há vários estudos também em relação a isso. Crianças bilíngues apresentam melhores resultados em tarefas de consciência metalinguística do que as crianças monolíngues, e a autora chama a atenção de que as crianças com bilinguismo balanceado entre as duas línguas se saíram melhores nas tarefas que requeriam níveis mais altos de análise. E isso também é levado posteriormente para a vida adulta, inclusive com relação ao desenvolvimento de outras partes do cérebro. É importante mencionar também que a transferência de aspectos de L1 para L2 é comum no bilinguismo infantil. Verhoeven analisou
testes de consciência fonológica com 71 crianças bilíngues, do turco para o holandês, e na educação infantil observou que o turco permanecia como língua dominante das crianças, explicando a ocorrência de transferência de aspectos fonotáticos e fonêmicos do turco para o holandês. Eu acho que nem só quando se trata de crianças, né? Quando a gente está aprendendo uma nova língua, a gente costuma, às vezes, levar alguns aspectos da língua materna. E com relação à consciência fonológica, ao ensino da consciência fonológica no Brasil, embora nós tenhamos já leis, a gente tem a lei de imigração, por exemplo, que estabelece o direito à educação pública, sem discriminação de nacionalidade e da condição migratória para todos os imigrantes. Com relação à lei de diretrizes e bases de educação nacional, por exemplo, eu pesquisei outros portais também sobre educação e que estabelecem a educação no Brasil. Nenhum deles menciona nenhuma especificidade quanto ao ensino de português como língua adicional ou como língua estrangeira ou como qualquer outra língua. Então, eles dão o direito à educação, mas eles não desenvolveram nenhum projeto, nenhuma metodologia, nenhum material didático para o desenvolvimento, para o trabalho com essas crianças. Lefa destaca que, embora sejam oferecidos cursos de capacitação com técnicas e estratégias de ensino, na realidade a comunidade docente tem demandado de formação profissional, cujo conteúdo proporcione a associação entre teoria, prática e os tipos de conhecimentos com relação ao ensino de português como língua estrangeira ou como segunda língua. Existe uma medida de acolhimento, como eu falei para vocês, mas no que concerne à escolarização, os professores têm enfrentado dificuldade no desenvolvimento de sua atividade docente. Eu fiz, dentro da minha pesquisa de mestrado, nós fizemos uma pesquisa com 23 professores de educação infantil por todo o país, e quando eles foram questionados sobre formação de conteúdo sobre português como língua estrangeira, ou L2, 78% deles informaram que não tiveram o referido conteúdo durante sua formação docente. E nós tivemos no Brasil, só em 2020, 123 mil estudantes estrangeiros matriculados na educação básica brasileira, de acordo com a Agência Brasil 2021. Mas esses são dados oficiais, então eu acredito que devem ter muito mais do que isso. De acordo com Vilas Boas, o desenvolvimento do conhecimento linguístico tem a ver com aprimoramento escolar em todas as disciplinas, desde a língua materna até a matemática, por exemplo, uma vez que a fluência oral e a escrita vai condicionar o desempenho de todas as disciplinas no que se aprendem com os livros. Então, isso inclusive não é uma coisa que afeta só quem é estrangeiro, até os próprios brasileiros. Eu tive contato com uma moça uma vez que estava fazendo mestrado em matemática e ela estava fazendo uma relação, por exemplo, do quanto o ensino de português mal conduzido afeta ou não aprendido adequadamente, afeta inclusive a matemática e a física por uma questão de interpretação de texto, por exemplo. Então, ver o aprendizado do português de uma maneira mais complexa, né, é bem importante nesse sentido, porque não está direcionada só para leitura e escrita. Vai ser utilizada em todos os aspectos da vida social, econômica, né, cultural, fora da escola também. Então, a estimulação de consciência fonológica no contexto da criança estrangeira irá corroborar com o aprendizado efetivo da nova língua e sua importância ultrapassa as fronteiras de questões apenas linguísticas, uma vez que ela deverá ser capaz de aplicar seus conhecimentos em diversas áreas do conhecimento dentro e também fora da escola. Nesse sentido, é importante que se perceba a necessidade do desenvolvimento de materiais, de metodologias e materiais pedagógicos, os quais possam atender às particularidades de aprendizagem dessas crianças, que além de estar lidando com o aprendizado de uma nova língua, está sendo inserida também no novo contexto cultural e social e que impactam, ademais, o seu processo de aprendizagem.
E como eu falei com vocês, isso é ainda mais importante quando se trata de crianças de contexto de refúgio, né? Porque tem também um aspecto psicológico envolvido. E tem muitos casos também de crianças com essas características no Brasil. E aqui nós temos alguns exemplos de aplicações que foram retiradas desse livro, Consciência Fonológica em Crianças Pequenas. E aí a gente tem jogos de linguagem, como uma das opções, que estimula a habilidade da criança prestar atenção aos sons de forma seletiva. Jogos de rima, usam as rimas para a introdução dos sons das palavras das crianças, então foi mais ou menos aquele excertozinho que eu li para vocês sobre o tempo, alguns minutos. Consciência das palavras e frases desenvolvem a consciência da criança de que a fala é constituída por uma sequência de palavras. A consciência silábica desenvolve a capacidade de analisar as palavras em sílabas, introduzindo fonemas iniciais e finais, mostram a existência de fonemas nas palavras e como o sentido da palavra muda de acordo com a mudança do fonema. A consciência fonêmica demonstra a existência de uma sequência fonêmica de palavras, introduzindo as letras e a escrita, introduzem relações entre grafemas e os sons da fala, e avaliando a consciência fonológica, atividades que auxiliam na avaliação do nível geral de consciência fonológica. A consciência fonológica e a literatura infantil. Qual a importância dela? O trabalho com poesia aumenta habilidades orais e de escrita, além de expandir o conhecimento das crianças a respeito do conteúdo discutido. E crianças adquirem a consciência fonológica quando ensinada usando uma variedade de métodos e técnicas. Melhor concentrar em apenas um ou dois tipos de instrução fônica de uma atividade, ordem sugerida, sílaba, fonema e palavra. Habilidades de identificar a sílaba é entendida como indicado de habilidade futura de leitura. Então, nós temos aqui palavras. Então, eu me lembro, eu cresci, C de casa, C de cola, de coruja e de cartola, C de cobra e de chinelo, de camelo e de castelo. Então, você trabalha o som e inserida na palavra e com esse ritmozinho, né, parecendo uma espécie de poemazinho. A consciência fonológica e a literatura infantil aprendem por meio da história. Essa é realmente uma das que eu gosto também. Atividade de concentração de história com uso de livros. Então, eles vão ter habilidade narrativa, descrevem coisas e eventos, e é interessante que, por exemplo, quando você começa essa atividade, e você sugere a eles continuarem, né, partindo mesmo da ideia deles, eles já conseguem fazer isso. Ordem de eventos, início, meio e fim. O manuseio do livro, novo vocabulário. Então, 5 práticas: leitura, conversa, canto, escrita, e desenho e jogos. Música. Os benefícios no contexto pedagógico melhoram o humor, aumenta a concentração e atenção, reduz estresse e ansiedade, estimula a criatividade e inteligência. Os diferentes ritmos provocam diferentes efeitos. Bach ajuda no estudo e memória. Wagner, com suas valquírias, é indicado em casos de depressão, e marchas irradiam a energia para quem está em processo de recuperação. Então, a gente tem também os efeitos bioquímicos da música, que é a estimulação e liberação de endorfina, ela causa sensação de bem-estar. Temos também os efeitos fisiológicos, então ela afeta a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, de acordo com o ritmo da música, isso também é bem bacana. Os efeitos psicológicos, relaxante, estimulante, e os efeitos sociais, de agente de socialização. Aí aqui é uma das músicas que está sugerida nesse livro, né? É uma música infantil, bem conhecida também. E aqui
nas considerações finais, nós temos a alfabetização com atividades metalinguísticas, que fica muito mais enriquecida. As atividades podem e devem ser exploradas com as crianças em início de alfabetização, e as atividades precisam ser lúdicas. Lembre-se de que a criança não é um mini linguista. Eu vi uma brincadeira bem bacana hoje, que a professora construía um jogo de amarelinha no chão, e com blocos, aí no lugar dos números, onde a gente colocaria os números, né, para chegar na parte de cima, lá no céu, eram sílabas, e no lugar da pedra era um bloco com uma outra sílaba. Então, a criança jogava esse bloco para poder pular a amarelinha, e onde o bloco caísse, no caso, ao lado da outra sílaba, ela formaria ali uma palavra, e ela ia brincando até chegar, né, no objetivo final lá. Eu achei bem bacana também esse tipo de brincadeira. Há vários tipos de brincadeiras lúdicas mesmo, né, para poder trabalhar com crianças e fazer e desenvolver, ajudar nesse desenvolvimento da consciência fonológica. E aqui nossos agradecimentos. Nosso Instagram, lalalin_wesb. Quem quiser nos seguir lá, fiquem à vontade. Muito obrigada. E deixa eu voltar aqui. Ok. Gente, alguma pergunta? Não sei se foi muito rápida. Até o momento não temos nada no chat, não, Itana. Foi bem clara mesmo. A Daniele dos Santos, ela pergunta se você pode deixar as referências disponíveis. Ah, sim, eu separo as referências e deixo, eu não tenho elas no momento aqui, mas eu separo, sim, e deixo disponível. Acho que lá no Lalalin mesmo vai ficar disponível a gravação, né? No YouTube do Lalalin fica disponível, sim. Aí qualquer coisa você manda e a gente coloca na descrição. Ok, tá bom. Ah, Daniele, ok. Legal, bacana. Sim, tem umas referências bem legais. Mais alguma coisa, gente? Obrigada, Sol. Então tá, gente. Já que não tem mais nenhuma dúvida, Dani, eu espero que eu tenha conseguido responder para você. Mas se tiver alguma outra dúvida também, você quiser entrar em contato, a gente pode conversar. E é isso. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês. Vai falar alguma coisa, Brenda? Não, só agradecer a todos, né, pela presença. Espero que tenha ficado tudo claro. E é isso. Obrigada. Ok, então tá, gente. Vamos encerrar. Boa noite para vocês. Boa tarde, né? Boa tarde para vocês e até a próxima. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchauzinho, eu vou encerrar a gravação aqui e eu vou fechar a sala, tá? Obrigada, Lai. Eu que agradeço. Tchauzinho, gente.